Vamos falar agora para os 12 signos em relação à força da lua nova, onde temos o Sol e a Lua se encontrando nos arquétipos de Capricórnio, pedindo essa seriedade, principalmente no sentido de compartilhar, criar e desbloquear tudo que está travando o nosso fluxo de vida, junto com a energia do Saturno que está em Aquário, que está mandando forças para a energia deste poder de criação e desbloqueio. Quem é o primeiro signo que nós vamos trocar uma ideia? Não poderia deixar de ser, é o signo de Capricórnio. Os capricornianos, eles representam o signo número 1, porque foi ali que ocorreu, no dia 2, o encontro do Sol e da Lua. E os capricornianos já estão com o Vênus retrógrado ali, estão com o Plutão e receberam o impacto da Lua e do Sol ali. Então é muita energia. Capricornianos, para você desbloquear as energias e criar coisas boas em relação aos seus objetivos e metas. Tudo depende da sua iniciativa. Essa é a palavra para vocês, né? Iniciativa. Vou procurar, se eu lembrar, dar uma palavra para cada um dos signos. Então, Capricórnio traz um impacto do setor de ter a iniciativa, de ter a coragem de demonstrar o que precisa ser feito para que as fluências em relação aos seus objetivos e metas aconteçam. Se ficar numa letargia, tô levando tanta porrada da vida, não tô nem aí, quem sabe a felicidade bate na minha porta e vai dar tudo certo, não vai. Recomendo para todos vocês, capricornianos, que já estão recebendo o influxo dessas energias há um bom tempo, vamos dizer, desde 2020 ali, muitos chacoalhões e Plutão está ali ainda. Vocês têm que partir com a sua força, novamente a palavra que eu separei para vocês, ter a iniciativa de dar com esta força da lua nova o primeiro passo para que as fluências cheguem. Tem que conversar, trocar uma ideia para que determinada coisa desbloqueie. Não espere que venham até vocês. Vai lá, tome iniciativa. Eu vou tomar a iniciativa da conversa. Eu vou tomar a iniciativa para que tudo flua, para que tudo tenha um propósito legal de acordo com o que eu busco. Não fique parado esperando as coisas se resolverem por si só ou bancar o coitadinho, o chateado, o pessimista que não está nem aí. Toma a iniciativa em relação ao que é importante para ti. Você dando esse primeiro passo, nesta semana de lua nova, você tem uma possibilidade incrível de conseguir os seus desbloqueios. Agora vamos para o segundo signo da mandala. Agora nós vamos falar da energia de quem? Nós vamos falar da energia dos aquarianos. Os aquarianos que entraram agora, né, com o Sol em Capricórnio, vai até o dia 20 e pouco, estão no seu inferno astral. Mas não é porque está no inferno astral que o tanque está baixo que vocês não devem ficar ligados em relação às energias. Muito pelo contrário. Agora sim que vocês precisam estar ligados. E vocês estão com o Mercúrio que acabou de ingressar no signo de vocês, que é um dos regentes do ano junto com a Lua, e também a força do Saturno que está modulando a força do que representa o poder da Lua Nova. Qual é a palavra para vocês, aquarianos? Você tem que ter persistência, mas a persistência que não é teimosia, ou seja, se existem desafios que estão sendo vividos ou tem alguma coisa importante que não está tendo fluxo da forma como você quer, você tem que se demonstrar, se é importante, forte e persistente naquilo. Pode vir a onda, me derrubou, levanto, vou de novo. Pode vir ali um chacoalhão, não, estou forte, firme, disciplinado nos meus propósitos. Então, se algo é importante para vocês, por mais que venham desafios ou a falta de fluxo, vocês têm que ser fortes, firmes, estruturados e concisos. Aí sim é uma persistência que representa o lado bom e fluente. O que vocês devem observar? A teimosia, e é o lado complicado do que você poderia chamar de persistência. Não adianta nada vocês, aquarianos, se já receberam todas as mensagens que vocês estão gastando energia em coisas que não mudam e esta falta de mudança ou transformação te incomoda e emperra a sua vida, aí você está sendo teimoso. Você tem que persistir na mudança, observar se ela ocorre. Se não ocorre, você está no caminho errado. Mas se você observa que existe a possibilidade de abrir novos caminhos agora com a lua nova, aí é a persistência consciente. Não, vamos lá.
Sei que tem as pedras, como eu já falei, né? Tem as coisas meio complicadinhas ali, mas eu vou firme. Então você tem que ser forte, firme, estruturado. Qual a mensagem da persistência que eu dou para vocês meditarem? Né? É um ensinamento que rola muito aí na internet. O rochedo, o mar e a tempestade. Tem um momento de tempestade, as águas estão batendo ali forte no rochedo, você nem enxerga ele, né? De tanta água que está batendo nele. Acabou, o rochedo está ali, forte, firme, impassível. Ele está ali certinho do jeito que ele estava antes de iniciar a tempestade. E após ela, continua da mesma forma. Aí é a persistência. Consciente se vale a pena ainda você persistir naquilo que você colocou como importante, por mais desafiador que seja. Então seja forte, firme e conciso, por mais que ventos contrários cheguem a vocês. Esta é a mensagem que eu tenho para dar para os aquarianos. Agora nós vamos trabalhar quem? Nós vamos trabalhar um terceiro signo, né, que representa aquele que vai ter que aprender a trocar umas ideias, vai ter que expor verdadeiramente o que está dentro de si, abrir caminhos para coisas novas, para coisas legais. Eu estou falando de quem? Eu estou falando da energia dos piscianos. Piscianos, esta lua nova em terra faz uma possibilidade incrível de fluência em relação a vocês que representam um signo de água. Vocês caíram no setor 3, vocês estão ali com Netuno. Então o que eu diria para todos vocês, piscianos, é o momento, agora vamos colocar essa palavra de inovação. Essa é a palavra que eu colocaria para os piscianos. Mas a inovação, como que ela ocorre? Você observando o que precisa ser atualizado e que está ali cristalizado já te incomodando há um bom tempo. Então a inovação só ocorre se você observar o que precisa ser, né? Vou colocar essa palavra também, atualizado. E como que isso ocorre? Se abrindo para coisas novas. Se vocês ficarem atentos nessa semana, piscianos, possivelmente vocês recebem sinais em relação ao que vocês estão buscando e almejando, seja o que for, sinais que apresentem novos caminhos, que apresentem essas inovações, que é a palavra que eu coloquei para vocês, inovação, para que você possa se abrir para isso. Então é o momento de você abrir o seu coração para novas possibilidades. É o momento de você abrir a sua mente também, junto com o seu coração, para coisas que vêm trazer esse renovar. Não adianta nada você ficar ali parado ou pegando só a casquinha de cada coisa e não se aprofunda em nada, acreditando que as coisas vão mudar. Não, você está só ali colocando um band-aid na ferida, daqui a pouco a ferida vai fazer com que o band-aid saia e fale, olha, eu estou aqui. Não adiantou nada você querer dar uma mascarada em coisas que, de repente, você acreditou que ia curar e não curou. Estou aqui forte, firme. O que isso representa? Os desafios das experiências. Então, vocês devem procurar, que é uma fluência, lembrando que a lua nova foi num signo de terra, vocês têm uma possibilidade incrível de observar novos caminhos que podem surgir. Se você perceber que esses novos caminhos não chegam, você deve se predispor a observar um pouquinho de cada coisa importante que de repente você não experimentou ainda, se abrir um pouco para essas possibilidades, enxergar esses novos caminhos, aí sim você começa a se atualizar. Seria mais ou menos, você entra numa biblioteca, vai sempre naquela mesma seção, por que não experimenta aí nas outras? De repente tem assuntos importantes que estão ali, mas se escolher algo que é importante, vai ter que ler o livro. Não é só olhar a capa, que capa linda, e colocar de volta na estante. Pense assim nas suas experiências. Novos caminhos, renovações ou mesmo inovações. Que renovar é inovar novamente. Então podem ser experiências que já estão vigentes ou mesmo novos caminhos extremamente abertos, novos, onde você vai ter um universo para explorar. Então essa é a minha dica para todos vocês, piscianos. Agora um signo que vai ter que aprender a trabalhar os sentimentos. Vai ter que trabalhar toda a exteriorização do que está no coração para se curar, sendo que o Quirón deixou a sua retrogradação para ter fluência em relação a esse poder da lua nova. Estou falando para quem? Estou falando para os arianos.
Arianos, vocês caíram no setor 4. O setor 4 ele representa a força ativa do elemento água. E Quiron, que estava na sua retrogradação há um bom tempo, que está na energia, não é um planeta. É uma força que pode representar a cura da sua alma. Ele começou a andar agora no seu sentido direto no finalzinho de dezembro. Então, o que eu recomendaria para todos vocês, arianos? É o momento de você analisar, no seu momento de silêncio, onde você dá uma pausa, como estão os seus sentimentos em relação às suas experiências principais. Aí a água ativa pode ser bem direcionada para que a cura venha. Como é que você vai curar? Olha aí, se eu for dar uma palavra para vocês, arianos, representaria curar. Ou mesmo curar a sua alma. Cura. Você só pode curar aquilo que você enxerga que está doente. Olha a dica de novo, você só pode curar aquilo que está doente. Então você tem que ter uma linguagem emocional inteligente, seria a famosa inteligência emocional, de você observar nas suas experiências principais o que precisa ser curado, o que não te faz bem, o que não está legal. O lado desafiador é você soltar a sua energia emocional para tudo quanto é lado, cuspindo lava, porque vocês representam o signo de fogo, e como a água está presente nesse poder da lua nova, você vai queimar todo mundo e vai destruir, de repente, coisas importantes. Dá uma pausa, você percebeu que o sentimento está bombando, está fervendo? Volta, sossega a sua lava, o seu vulcãozinho, fala, o que eu preciso fazer para curar isso? Como que eu posso dar com a minha energia emocional dos meus sentimentos um impulso bacana para resolver tudo isso? Você tem toda essa potencialidade. Então, o curar ou a cura virá para vocês com o controle emocional e um direcionamento bacana dos sentimentos. Troca uma ideia, fala, conversa. Lembra do Mercúrio que está aí renovado, né, num signo de ar que pede isso. Não permita, agora é o ponto final para vocês terem cuidado. Não permita que energias emocionais confusas no que é importante para vocês fiquem mal resolvidas aí, vai ser como um vulcão. Quando você menos esperar, pum, isso pode ocorrer essa semana, principalmente no final de semana. Essa energia explode, aí já era. É o sentimento mal direcionado. Então se cure, ariano. Meditando, pensando nas suas experiências, aí sim você coloca força emocional, mas consciente. Todo mundo sairá ganhando e ficará curado em relação ao que não está legal. Acredito que ficou bacana, né? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar da energia de um signo que tem que aprender a se autovalorizar, mas também valorizando os outros. Olha a dica aí, estou falando para quem? Estou falando para os leoninos. Leoninos, vocês caem, desculpem, não é leão não, falei errado. Volta aqui, não é leão, é touro, né? É touro. Receta aí, leoninos, calma, daqui a pouco eu falo para vocês, né? Os taurinos, o que eu diria para vocês? Vocês estão em um momento onde a autovalorização, que representa você se valorizar nas experiências, tem que ser um dos focos, é o elemento fogo fixo. Assim como também, nesta autovalorização, valorizar os outros também. Já dou uma dica para vocês. O que representaria essa autovalorização, taurinos? Não adianta nada você fazer uma coisa sem ter prazer verdadeiro no seu coração. Sabe aquilo, eu sou obrigado a fazer isso, mas eu não curto mais isso, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria. Ou fazer alguma coisa puramente só para ganho material. Muito cuidado com isso, sabe? Eu vou fazer isso porque eu vou ter, de repente, um reconhecimento, vai voltar um dinheiro para mim, etc. Quer dizer, de repente, sem envolver dinheiro. Um relacionamento, só para ficar claro o que eu estou querendo passar. Porque eu estou me relacionando com uma pessoa que é muito bacana, que é uma pessoa muito legal, todo mundo gosta da pessoa, mas eu não estou gostando mais tanto da pessoa. Mas eu vou ficar nesse relacionamento porque ele pode me trazer algum resultado. Em relação às coisas que eu busco, um conforto material, você está entrando numa roubada. Por isso que eu falei, se autovalorize e valorize os outros. Quer ver esse mesmo exemplo do relacionamento? Você está ali por comodidade, por conforto, e você não está valorizando o outro também. Por quê?
Porque você não está legal nisso e você continua naquilo. Você está mentindo para outra pessoa também. Pense nisso, no seu trabalho, na sua carreira, na sua família, em tudo. Então, esta autovalorização seria o seguinte, vamos colocar uma palavra para vocês também, felicidade. Mas a felicidade verdadeira. Aí que está a autovalorização. Não vou fazer mais coisas que não vibram no meu coração. Não vou ficar trabalhando também no sentido ali, trigueiro, fechado, de ficar falando mal das pessoas que de repente não oferecem para mim o que eu considero felicidade. Você também não está valorizando os outros. Você não respeita a escolha dos outros. Então procure essa felicidade, mas a felicidade real. Isto é o elemento fogo fixo para vocês taurinos que estão com a energia de Urano, que está bombando nessa semana, né? Prestem muita atenção em relação a isso, com todas as forças vigentes da Lua Nova. Você tem que ficar atento a isso, porque o regente do seu signo está retrógrado. Então, se você continuar vibrando de uma forma intensa em coisas que, na verdade, criam uma felicidade falsa, ou o famoso sorriso amarelo em relação ao que é importante para ti, você não se autovaloriza e você está desrespeitando os outros também, porque você não é verdadeiro. Está na hora da verdade. Está a hora da felicidade verdadeira vibrar verdadeiramente. Não adianta mais jogar a sua energia em coisas que não te dão prazer. E com isso você mente para os outros e os outros pensam que está tudo bem e não está. Eu acredito que esse joguinho de ego ficou bem claro para que todos os taurinos compreendam. Então é isso. Agora nós vamos falar de um signo que caiu no elemento terra mutável. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da força dos geminianos. Geminianos, o que eu diria para vocês? Agora ficou bonitinho. Geminianos, vocês caíram, né, na força do elemento terra mutável. Então, como que vocês podem se recriar com esse poder da Lua Nova, desbloqueando caminhos que possam estar, de repente, vamos dizer assim, complicados ou sem fluxo na sua vida? Vocês estão com a força de Lilith aí, forte, firme, presente ainda por boa parte de 2022, isso vai ficar presente, e também até abril com a força da cabeça do dragão. Esse setor que vocês caíram, da terra adaptável, diz o que para vocês? Não adianta mais vocês colocarem a energia, principalmente a intensidade mental de vocês para criar coisas no seu dia a dia, no seu cotidiano, que não tenham convergência com o seu ser. Como que vocês podem observar isso? Quando você se defronta diariamente com as suas experiências, você consegue ser adaptável para que as coisas melhorem ou, na verdade, você vê muito mais o sentido da crítica, tanto da sua parte em relação àquilo que você vê que precisa ser arrumado, e você fica querendo que seja do seu jeito, mas você percebe que aquilo não se adapta às suas necessidades, ou mesmo que você é muito criticado pelos outros. E essa crítica que eu estou falando, a crítica é maravilhosa, mas quando ela é conduzida pelo aperfeiçoamento. Quando ela é a crítica puramente pejorativa, que quer colocar os outros para baixo, achar o ponto fraco dos outros e ficar cutucando e não apresenta caminhos para o aperfeiçoamento, ela não é uma coisa legal. Então chegou a hora, agora com essa primeira lua nova do ano, para todos vocês, geminianos, vamos colocar esta palavra, o aperfeiçoamento. De você aprender a colocar a sua energia naquilo que realmente você vê como forças que você quer que te acompanhem diariamente na sua vida. Ou seja, não adianta mais colocar a sua energia em coisas onde você percebe que não existe uma adaptabilidade nas realizações. Você pode observar isso com extrema clareza, isso pode envolver qualquer experiência da sua vida. De uma forma bem simples para você entender esse aperfeiçoamento. Você acordou de manhã, essa é a realidade do setor 6. Você fala, pô, lá vou eu fazer essas coisas, mas não, isso é legal, isso é bacana.
Eu toda hora estou organizando, me adaptando com essas energias, ou tipo, lá vou eu com aquela coisa, já vou discutir, já vai ficar aquela energia pesada, ninguém muda, ninguém organiza nada, tudo é uma bagunça, tudo é mais ou menos, às vezes os resultados até aparecem, mas que poderiam ser bem melhores e tudo continua na bagunça. Se você ficar nessa semana de lua nova com esse tipo de energia, você está criando uma semente que vai demorar para você desmanchar mais adiante. Então procura dar essa organizada, procura ver o que realmente faz sentido, que dá para ser aperfeiçoado para ser cada vez melhor, trabalhando todos os pontos. Lembra de Lilith que está ali, que são sombrios, nebulosos, onde as pessoas trabalham de uma forma, vamos dizer assim, meio mascarada em relação ao que realmente precisa ser feito. Chegou a hora de você resolver isso. Eu acredito que ficou bem claro, né? Então vamos continuar agora, nós vamos trabalhar a energia de um signo que tem que aprender a trabalhar as suas parcerias, é o ar ativo. Eu estou falando da energia de quem? Nesta lua nova, o impacto da força dos relacionamentos pega os cancerianos. Cancerianos, é o seguinte, nessa semana de lua nova eu recomendaria para vocês. Precisa dar um tempo e falar assim, quem que eu quero que esteja comigo? Mas sem ilusão. Não é, eu quero que aquele tipo de experiência, que aquela pessoa de repente esteja junto comigo. Mas não fica com fantasia, acreditando que vai fazer 2, 3 simpatias, pular algumas ondas e vai dar tudo certo. Não, no seu sentido real, onde você tem um feedback, agora que está a chave, você tem um feedback em relação ao retorno, em relação à forma como você coloca a sua energia, tipo, pô, tá junto, vai trabalhar junto, tem realmente sintonia, tem sinergia entre eu, estas pessoas e também estas situações que eu coloco como importantes. É o momento de você demonstrar que você está afim, vamos brincar, que você vai ser um parça mesmo, que você está junto, seja nos desafios, na fluência, quase um casamento, sabe lá, na dor, na tristeza ou na alegria e tal, eu estou junto. Isso você tem que pensar em tudo, não só relacionamento afetivo. Pense em tudo. Pode ser o relacionamento afetivo? Pode, mas pense em tudo, uma parceria de trabalho, uma associação que você fez. É o momento de você criar a energia para demonstrar que você é uma pessoa que agrega, que acrescenta nas parcerias. E quem você atrai para junto de ti também agrega e acrescenta em relação ao que você busca e almeja. Lembrem-se, vocês representam um signo que é regido pela Lua. Então as energias e as forças vão estar a 1000 em relação a vocês. E nesta semana, com a lua nova que ocorreu no signo polar ao de vocês, é o momento de você realmente estabelecer e ver quem está junto e quem não está. Então chegou a hora de arrumar a casa. Seria aquele ditado, vamos colocar uma palavra para você, né? Vamos colocar assim em relação às associações, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então a associação é a palavra correspondente à energia de vocês. Se vocês continuarem associados, agregados a quem te reduz, a quem te coloca para baixo, não acrescenta, ou você é aquele que faz isso com as pessoas que você quase que obriga que estejam junto a vocês. Ah, mas não tem jeito, tem que viver junto, mas eu vou ficar cobrando. Você está numa roubada. Você está fazendo todo esse poder da lua nova, repito, a lua é o seu regente, com que essa energia já comece em 2022 com muitos bloqueios. Chegou o momento de desbloquear isso. Tá junto? Tá. Não tá? Dá pra gente mudar esse melhor? Você está numa parceria errada. Repito, não é só relacionamento afetivo. Pode ser assuntos de trabalho, carreira, ou mesmo pessoas do seu círculo íntimo que você tem um envolvimento sério. Chegou a hora de arrumar tudo isso, né? Agora, um signo que a palavra, vamos poder até dizer assim, a palavra seria fênix, né? A ave mitológica que ressurge das próprias cinzas. Olha que poder de criação fantástico. Agora sim, nós falamos para os leoninos. Leoninos, esta força do renascimento, essa força que representa, expressa e simboliza para vocês o elemento água fixo, chegou o momento do renascimento. Mas como que esse renascimento, né, o momento fênix, como eu falei para vocês, pode ser vivido? Diria para vocês, é um momento de oportunidade. Procure observar nessa semana, principalmente desde domingo, né, dia 2, onde iniciou a lua nova,
Quais os verdadeiros resultados que você tem em relação a tudo que você se associou, como você enxerga as pessoas e situações importantes ligadas a você. Tem coisas para acertar, tem coisas que eu preciso regenerar, que eu preciso transformar, que eu preciso reciclar. E como que você consegue se reciclar se essas pessoas e situações são importantes? Demonstrando o seu verdadeiro sentimento. Se coloca você para baixo, e é importante, vai lá e fala, pô, mas isso que a gente vive me coloca tão para baixo. Vamos procurar um caminho do meio aí para a gente continuar junto, se eu ainda sou importante em relação a vocês, que eu declaro que são importantes também em relação a mim. Então chegou o momento de acertar os sentimentos, regenerá-los para que eles tenham um fluxo. Crie isso dentro de você. De repente você está muito sozinho. E você fala, pô, mas não é legal, eu não curto essa solidão. De repente você curte, ótimo. Ótimo, quero reciclar minha solidão. Faça outras coisas no meio onde você está sozinho, né? Crie novas conexões. Não, eu estou interagindo, seja virtualmente ou presencialmente, com pessoas e situações que eu sinto que eu tenho que regenerar. Pô, você sente que tem que regenerar, você sente que tem que trabalhar essa fênix que eu falei para vocês, demonstre isso. Mas mostre o que fere os seus sentimentos. Mostre também, por que não, um sentimento bonito de chegar próximo àquilo que você possivelmente feriu. Fala, vamos parar com isso, vamos atenuar essa energia, vamos trabalhar uma intensidade bonita. Esta é a regeneração. Se você continuar com sentimentos complicados, e ali eu não me sinto bem, mas sou obrigado a ficar interagindo, ali não está legal, pô, dentro de mim as energias emocionais, você tem que mudar isso. E a mudança primeiro tem que partir de dentro de ti. Não adianta ver que muitas vezes os outros estão contrários ao que você considera legal e você continuar com essa energia. Essa lua nova te dá esse poder fênix, como a palavra que eu coloquei para vocês. Dá esse poder de você se recriar, mas isso tem que partir de dentro de ti, sem ego, sem ser o dono da razão. Vocês sempre devem ouvir isso. Ou também o leão se transformar num gatinho acuado que sempre ouve o que os outros colocam e está tudo machucado em relação aos sentimentos. Chegou a hora de arrumar isso. E tudo isso que eu estou falando pode ser uma intensidade pequena para alguns, de repente alguns ajustes, ou uma coisa muito grande que pode estar sendo vibrada. Não permita o coração acuado e machucado. Converse, resolva e renasça. Aí sim você está atuando com o poder de criação da lua nova. Então é isso. Agora nós vamos falar do signo que caiu no setor 9, que caiu com a possibilidade, olha a palavra que eu vou colocar para vocês, visão. Então, nessa semana, vocês têm o poder da visão. Eu estou falando de quem? Estou falando dos virginianos. Olha, primeira dica que eu dou, a lua nova nessa semana ocorreu em um signo de terra ativo. E isso manda um fluxo maravilhoso de energias fluentes para vocês. Por que eu coloquei a palavra visão? Você tem a condição de explorar novos horizontes, de explorar novas possibilidades. Então é a visão para quê? A visão para explorar, a visão para ganhar mais terreno, amplitude da sua energia em relação às coisas que são importantes. A principal dica para vocês, virginianos, observem possibilidades que podem aparecer agora com a lua nova, que de repente ampliam o seu campo de atuação. Quer ver? Aquelas historinhas para facilitar, né? Que vem na hora para mim. De repente você está buscando um trabalho. Aí você está ali, você está numa nova carreira, numa nova coisa, exemplo. Você pode pensar em tudo, relacionamentos, o que for. Aí você, de repente, nessa semana, vem uma energia que te fala assim, pô, mas com isso que você está fazendo, você tem uma possibilidade muito maior de exploração, de atingir mais pessoas, o exemplo do trabalho ainda, do profissional. Então pode aparecer uma oportunidade que às vezes não é uma pessoa te falando, você de repente pesquisando na internet, fala, olha aqui, que caminho, se eu entrar em relação a isso, eu posso ter uma amplitude muito maior do meu campo vibracional para conquistar novos horizontes. Essa mesma energia, de repente, em um relacionamento afetivo, você está ali num relacionamento afetivo que já está ali todo travado, que está cheio de bloqueio e a energia não flui. De repente você está pesquisando, está lendo um livro, está conversando com grupos e pessoas, online ou não, presencial. Você fala, caramba, olha que mensagem que veio ali, vou tentar inserir
esse romper de limites no relacionamento que eu tô, para que a gente saia daqueles bloqueios. Então, desbloquear com visão, observando quais são os sinais que trazem, olha, amplitude, onde você sai do casulinho e voa, né, no bom sentido, como uma borboleta que renasceu, mas que renasceu para voar, para enxergar novas realidades. Você não está presinho ali. Se vocês ficarem utilizando esse poder da lua nova em ficar ali naquela mesma coisinha e fica girando, girando, girando em torno daquilo e não amplia o seu campo vibracional, tipo um exemplo, você está direto ali, quer ver um exemplo bem besta, mas que pode servir, você está direto no computador ali, não sai, não sai. Ah, aqui, pô, cara, para um pouco, vai dar uma volta na rua, pega um sol, ah, tá frio onde eu tô. Pô, não importa, coloca uma roupa adequada, vai dar uma volta, vai ver como estão as coisas. Você muda o seu campo vibracional quando você muda também. Vocês estão entendendo? Isto é a visão. Conquistar novas coisas, desfrutar novas sintonias, com tudo que pode ser ofertado, mas tem que partir de você isso. É o fogo mutável, onde você se adapta com a sua energia astral para novas realidades, para novas conquistas, para novas explorações. Ficar naquela coisinha aqui, é o virginiano que está trabalhando a sua energia limitada ali e perde o seu poder de criação com a lua nova. Acredito que ficou legal, né? Agora nós vamos falar de um signo que tem tudo com essa lua nova a chegar no cume da montanha. Que esse cume da montanha que eu estou falando é os seus objetivos e metas bem alicerçados, criando possibilidades incríveis em relação à sua própria vida. Estou falando de quem? Estou falando dos librianos. Librianos, vocês têm uma possibilidade com essa lua nova fantástica de observar, por mais, olha a dica, desafiador que seja, o seu verdadeiro sentido de atingir aquilo que é importante para ti. São os desafios que vão mostrar isso para vocês e não as fluências. Então eu diria, qual é a palavra para vocês, librianos? Disciplina. O que representaria a disciplina para vocês, librianos? É o momento de você falar assim, pô, chegou 2022, isso aqui é importante. Pode ser coisas que você já esteja vivendo já há um bom tempo, ou novas possibilidades de aumentar a sua força e sua disciplina para você conquistar novas realidades. Então você tem que ser forte naquilo que você definiu. Você tem que demonstrar, novamente digo, principalmente nos desafios, que são através deles, junto da sua disciplina e seriedade, que você está pronto para chegar até além daquilo que você determinou. Isso você pode colocar na carreira, relacionamentos, família, trabalho, seja no que for. Será que você está pronto realmente para assumir aquilo que é importante para ti? Se você demonstrar com esse poder de criação que temos com a lua nova, que tipo assim, você fala para o universo, eu estou pronto, pode vir o desafio que for, que eu estou preparado para viver aquilo que é extremamente importante em 2022 para mim. Você já entra com a energia integral para que o universo entenda isso e as respostas venham. Se vocês ficarem focados somente na tranquilidade, sombra, brisa, água fresca, deixa que as coisas se resolvam por si só, vocês perdem nesta semana de lua nova uma oportunidade incrível de não aceitar os desafios que podem dar uma força incrível para você seguir adiante em relação aos seus propósitos. Olha que dica legal que eu dei. Então são os desafios, tipo você fala assim, pô, logo no começo do ano já vem essa energia aí para eu trabalhar. É um momento incrível de você aproveitar essa força e fazer e acontecer em relação aos seus objetivos e metas. Tá tudo lançado aí para vocês. Então são os desafios que trarão, né, as mensagens principais para com disciplina, que foi a palavra que eu separei para vocês, vocês possam seguir adiante tendo êxitos fantásticos logo no início de 2022, mas tem que criar essa seriedade, essa disciplina dentro de vocês. Ficar na letargia, deixa isso agora, eu não. Você perde essa oportunidade incrível que estará presente logo no início de 2022. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos conversar sobre a
energia correspondente a um signo que tem uma fluência incrível também essa semana. Mas esta fluência, ela tem que ser trocada no sentido de criação com pessoas e situações que façam todo mundo crescer. Eu estou falando para quem? Estou falando para os escorpianinos. Escorpianinos, vocês caíram em um setor onde a força do elemento ar fixo, que traz, né, uma energia, vamos dizer assim, fluente em relação à força da lua nova, né? O que você pode fazer? Primeira coisa, questione com quem eu troco energia, quais são os grupos, quem são meus amigos, quem são os convergentes e os divergentes. Quem são aqueles que agregam realmente valores para mim e formam um meu grupo que faz com que eu cresça em relação a todos os meus objetivos e metas em 2022? Muitas vezes os divergentes e os contrários são aqueles que passam os verdadeiros ensinamentos. Olha a dica para vocês. Então poderia dizer que a palavra que eu separaria para vocês nessa lua nova, ensinamento. O quanto você está assimilando e aprendendo com os grupos que você troca e interage, aceitando ou tendo ensinamentos, principalmente com os contrários. Aí que existe a verdadeira força. Como dizem os grandes sábios, né? Os inimigos que você possui que podem de repente demonstrar a sua grandeza. Porque se você tem normalmente inimigos, não vou falar dessa forma, nem aprecio muito, mas eu estou querendo passar uma mensagem, medíocres, que são pequenos, que não representam de repente uma energia que faz você, pô, mas por que está vindo essa energia? Seriam nem inimigos, a palavra é errada. O correto seriam contrários, divergentes. Deixa eu ver se eu realmente estou errando. Deixa eu ver. Né? Deixa eu observar se todas essas energias que eu considero contrárias, que machucam a minha energia emocional, se elas não têm um ensinamento para me dar. Aí que você forma o verdadeiro grupo. O grupo para você ter fluências, crescer, aprender, ter os ensinamentos corretos, não são formados somente com aqueles que são convergentes, com aqueles que são bonzinhos, que sempre passam a mão na cabeça. Às vezes são os divergentes que passam, como eu disse, os verdadeiros ensinamentos. Na brincadeira, a gente só sabe que o sapato está no pé se ele incomodar. Se ele está confortável, está tudo bem. Eu descalço com ele é a mesma coisa. Então chegou o momento de vocês selecionarem isso. De vocês verem tudo que você interagiu, principalmente em 2021, que tipo de energia que você permitiu assimilar, aprender, que você teve os seus ensinamentos. Esses são os verdadeiros grupos que sempre vão continuar agora neste ano, de grande fluência que começa com a força da lua nova, trazer uma possibilidade incrível de você ser cada vez melhor. Se você ficar sempre selecionando, só fico com quem me agrada, só fico com quem me faz bem, só fico com quem me alegra, acredito que este não é o caminho. Se você perceber que nas energias polares ou contrárias existem ensinamentos e aprendizados a serem experienciados pelo seu ser, são eles que também representam um grupo, por mais que fiquem à distância ou apareçam só de vez em quando. Então a grande força da lua nova para vocês, escorpianinos. Não fiquem com energias densas procurando cortar e tirar da sua vida tudo que é contrário a ti. Muita atenção. Como eu disse, normalmente são os contrários ou os divergentes, se possuem realmente conteúdo, que nos trazem os verdadeiros ensinamentos. Acredito que a dica ficou dada, né? Agora, o signo que ficou por último essa semana, mas que está com um gás fantástico, representa a força de quem? A força dos sagitarianos. O que eu diria para todos vocês, sagitarianos, vocês que estão com a força de Marte ali, vocês caíram no setor, o último setor da mandala, que representa as águas mutáveis. O que seriam essas águas mutáveis, onde vocês, junto com Marte, estão ali também com a cauda do dragão e os aprisionamentos? Primeira força para ter um aproveitamento muito bacana com a lua nova. Olha a palavra, adaptabilidade. Adaptabilidade principalmente com as suas energias emocionais. Muitas vezes, quando algo no mundo exterior não corre do jeito que a gente queria, é porque alguma coisa inicialmente estava errada dentro de mim.
Não sei se vocês pegaram a dica que eu passei para vocês, sagitarianos. Se vocês tiverem essa energia, olha a palavra auspiciosa, de entender por que você está adaptável em relação a algumas coisas, existe adaptabilidade da sua energia, outras não, o negócio é denso, é confuso, é porque alguma coisa não está legal dentro de vocês. Então eu diria que é uma semana que a adaptabilidade que eu coloquei para vocês virá através de uma meditação. Aí chega um sagitário, eu não gosto de meditação. Cara, a meditação que eu estou propondo para você, se você gosta, melhor ainda. Parar e meditar em relação à própria vida. Se você não aprecia, é você mesmo que conversando ou fazendo não sei o que, se você não aprecia a meditação, você pensar pelo menos um pouco em relação à sua vida. Quais são os resultados que eu preciso aprender a ser mais adaptável? Quais são os resultados ou a vida exterior em relação aos meus projetos, em relação ao que eu busco, que eu não consigo ter a adaptabilidade? Por que eu não consigo? O que está errado? Esse errado está em mim? Onde que está em mim o erro? De eu ter permitido ter que viver e experienciar isto que não possui adaptabilidade em relação ao meu verdadeiro ser. Então vocês devem buscar essa adaptabilidade, ou mesmo, quer ver uma outra palavra para vocês, a compreensão. Que de repente uma determinada experiência é aquilo, porque você permitiu interagir com ela, principalmente no sentido emocional, e se ela não é do jeito que eu queria, mas ela é importante, eu vou ter que criar com o meu esforço a minha adaptabilidade àquilo. Converse, dialogue, coloque o seu coração na experiência. Com isso você terá uma possibilidade de observar as realidades que são possíveis de serem vividas e experienciadas. Não vai adiantar nada você ficar mascarando coisas que você não está adaptado e você tem que ser adaptado forçosamente para que a coisa flua, aí não está legal. Assim como também você exige isso dos outros, que os outros sejam o que você quer. Então chegou o momento de você ser como a água. A própria água ela não possui formato, ela possui formato no recipiente que ela é colocado. Senão ela se espalha como um mar, como um rio, como uma lagoa. Então você tem que sentir esse fluxo como o próprio rio ou como uma lagoa na sua própria calmaria, sabe o que é, sabe onde está, sabe que não terá possibilidade de mudar, pode ter enchente um pouquinho, pode ter abaixo um pouquinho. Será que você sabe ser assim na experiência? Ou você está sendo colocado com a sua energia emocional num determinado recipiente que é a própria experiência e ali você fica fervendo, você fica incomodado. Tem que dar um tempo, observar as falhas e aprender a trabalhar conforme a própria palavra que eu coloquei, se é importante, a adaptabilidade. Se ela não existe em hipótese alguma, você vai continuar com o erro aí dentro de ti. Se continuar na experiência, você perde o poder de criação dessa força adaptável que eu citei para vocês. Então é isso, galera. Estas são as mensagens para os 12 signos, onde todos nós podemos trabalhar de uma forma incrível todo esse poder, toda esta realidade da fluência em relação à lua nova que está para todos nós nesse início de 2022, para que com a linguagem dos 12 signos, conforme eu fiz o desenvolvimento da mandala, cada um observe como está trabalhando isso em relação às suas experiências principais. A gente observa que nós estamos com a lua nova, que iniciou o dia 2 o seu fluxo e vai até o dia 9, onde temos o início da fase crescente. Então observem a nossa responsabilidade nessa semana. Nós estamos criando todo o padrão vibracional que a partir do domingo começa a crescer. Então se você tiver essa força auspiciosa de criar toda essa energia que eu já falei anteriormente para cada um dos signos, policiar o tipo de força presente, você tem uma possibilidade incrível de criação nessa semana com os signos que a lua nova está caminhando, que agora eu volto a falar para todo mundo, seja qual signo eu citar, nós vamos falar do dia a dia lunar. Aí quando chegar domingo, dia 9, você vai começar a ver crescer aquilo, ver o resultado. Sabe que nem aquela criança, todo mundo deve ter brincado com isso, né? Que pega um feijãozinho, põe no algodão ali e depois de um tempo percebe que ali
ali, né? Daquele algodãozinho molhadinho ali, já está saindo ali uma possibilidade de você criar, né? Um pé de feijão ali. Isso representa a lua crescente. Mas vai crescer o quê? O que nós trabalharmos agora. Então vamos falar desse poder de criação, dessa energia fantástica que está em correspondência com a lua e poder, de acordo com esse caminhar lunar, criar uma possibilidade incrível de criação de acordo com a nossa força pessoal. Então vamos agora falar do dia a dia lunar, colocando os mapas aqui, todo mundo vai entender essa semana que praticamente ela inteira é de lua nova, né? Vamos lá. Inicialmente, o que nós temos? Olha aqui, ó. Nós temos a força correspondente à Lua, que inicia o seu ciclo, né, saindo de Capricórnio. Aqui ela está um pouquinho à esquerda, parece que ela está em Aquário, mas hoje, dia 3, ela está fechando o Capricórnio. À noite ela já entra em Aquário. Então agora, segunda-feira de dia, nós ainda estamos vivendo o influxo da Lua Nova, que foi domingo, dia 2. Onde a gente tem que aprender a observar, tipo, perguntar para nós mesmos, o que eu quero da minha vida? Não dá para ficar só nessa anestesia aqui no hemisfério sul de verão, ou no hemisfério norte, vou para o meu cantinho, ficar na minha casa e estou na minha. Não, o que você quer na sua vida? E agora chega aquele momento de compartilhamento, onde a lua, dia 3 à noite, ela entra em Aquário e fica ali também dia 4 e 5. E nesses dias de lua em Aquário, vamos lá, hoje à noite, dia 3, sendo que essa live está sendo feita segunda-feira, também terça-feira e também quarta-feira, ela vai passar pelo Mercúrio e por Saturno pedindo o quê? Vamos lá, vamos começar a questionar que tipo de energia, que tipo de conteúdo eu tenho, principalmente relativo ao conhecimento, para ter resultado e êxito no que eu busco. É tipo assim, vou brincar, quer ver os desavisados da Lua Nova? Eu quero ser um médico. Ah, é mesmo? Legal, você se preparou para um vestibular? E eu, que vestibular? Tem que estudar para ser um médico? Claro que eu fiz um exemplo muito louco aqui, mas tem tanta gente que é assim em relação à própria vida. Ah, o que você quer? Ah, eu quero um novo relacionamento. Mas você preparou dentro de você um relacionamento? Você tem o conteúdo vibracional do que é viver um relacionamento de verdade? Tem o conteúdo de entender que as adversidades estarão presentes, que vai ter que trabalhar o caminho do meio? Então, novamente digo, dia 3, dia 4, olha aqui, ó. Dia 4, ó, a Lua está praticamente no meio de Saturno e Mercúrio, que é um dos regentes do ano, ó, com a fase nova. Olha que interessante. Quando chegar dia 5, ela está saindo de Aquário para dia 6 ingressar em Peixes. Então, novamente, dias 3, 4 e 5, tenha coragem presente dentro de você de encarar a seriedade, de desenvolver o conteúdo vibracional, de você ter o conhecimento necessário em relação ao que você diz que são suas metas e objetivos principais. Desenvolva o conhecimento, interaja para fixar dentro de você valores que tenham uma convergência com seus objetivos e metas. É tipo assim, ah, eu quero uma saúde bacana. E nessa semana tá enchendo a cara, tá poluindo o seu campo vibracional com um monte de coisa e quer saúde. Você é o próprio despropósito de si mesmo. Então vamos ter essa coragem auspiciosa, de novo, segunda, terça e quarta, de procurar firmar o conhecimento verdadeiro do que buscamos. Não adianta ficar com ruído ou com ilusão, sem seriedade nenhuma, compartilhando as suas energias com coisas que mais colocam barulho e ruído do que um conhecimento bacana, firme e alicerçado dentro de ti. Procure se aperfeiçoar. Lua Nova é para isso. Quando chegar dia 6 e 7, olha aqui, ó, a Lua chega em Peixes. E aí ela vai passar por quê? Inicialmente dia 6, ela encontra a energia de Júpiter, que está ali expandindo a energia emocional de Peixes. Porque tudo na energia dos signos é uma energia acumulativa. Não adianta nada a gente querer trabalhar a Lua Nova em Capricórnio se não trabalhar posteriormente Aquário, depois Peixes, e depois ela vai ter o crescimento aqui em Áries, praticamente junto desse ponto Quirón, que representa a cura. Então aqui, nos dias 3, 4 e 5, você questionou os seus conhecimentos,
Você questionou o que você precisa fixar como verdadeiro conteúdo, conhecimento e não ruído dentro de ti, para a sua energia emocional estar pronta e preparada nos dias 6 e 7, para você ampliar energias emocionais fluentes, saber se adaptar emocionalmente às experiências. Isso é Júpiter, é o acreditar. Os 2 regentes de peixes estão ali, a lua nova, olha que dia! 6 dias, né? 6 e 7. Você tem que sentir a sua energia emocional adaptável aos seus propósitos, acreditando, idealizando e não criando qualquer tipo de energia confusa, acreditando em miragem que a coisa vai dar certo. Ah, coloquei o conhecimento dentro de mim, vou me tornar, como eu brinquei anteriormente, um médico em 2 dias. O quanto as pessoas querem isso hoje em dia? O resultado mágico de alguns dias para que tudo se resolva. Não, tudo é um processo de criação. Então, primeiro você continua firme aqui com o momento peixes para todos, seja qual for o seu signo. Você tem o seu emocional adaptável, mas com uma fé, um acreditar, uma expansão positiva de idealismos que estejam fundamentados em realidades. Essa que é a passagem do conteúdo aquariano para peixes para todo mundo. Aí, quando chegar dia 8, ela já passa, né, da energia correspondente a Áries, começa a se encontrar com o ponto Quiron, onde pede coragem, poder de iniciativa, é lua nova, pô. Aí esta força vai lhe dar no dia 9, posteriormente o dia 8, depois que passou por Quiron, onde você curou a sua alma, um poder crescente de saber iniciar realmente com os pés no chão, o guerreiro consciente que tem conteúdo, o guerreiro que tem a compreensão da energia emocional, tendo idealismos emocionais bacanas, acreditando nos seus verdadeiros propósitos, aí sim ele é consciente. E o campo de batalha, que é a própria vida no sentido das nossas conquistas, estarão com a alma curada. Olha Quiron aqui que eu já falei, inclusive hoje no vídeo. Tudo vai estar presente. A força de Áries para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal, te dá esse poder de iniciativa, principalmente a partir do dia 8 e 9. E 9, repito, começa a lua crescente, que será nós começarmos a perceber tudo que cresce na nossa vida de acordo com toda essa movimentação astral da lua nova, que corre a energia desses signos, porque aí vem a lua crescente, trabalhando toda essa força de Áries até quando chega em Câncer, onde nós teremos a lua cheia. Mas primeiro você tem que trabalhar isso, não vai ter lua cheia que é colher os frutos para ninguém, se primeiro você não semear nessa semana com a linguagem dessas 3 forças. Estas são as forças prometidas para todo mundo nesse momento extremamente auspicioso que está aberto para nós nessa semana de desbloquear energias que estão complicadas para a gente chegar com tudo em relação à energia de 2022.